noite, meus irmãos. Todo mundo com frio? Alguém não, né? Então vamos dar início às nossas atividades desta noite, rogando ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo a todos, em especial os nossos irmãos que irão falar. E nesse instante a gente convida o Renato Bertoldi, que vai fazer para nós o Evangelho e em seguida a prece inicial. Irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Vamos dar sequência aos nossos estudos, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, falar sobre o item da piedade, o item 17. E quem nos traz essa informação, esses ensinamentos, é o Espírito Miguel, no ano de 1862. E ele nos traz dizendo, que a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E a piedade, ela é irmã da caridade, que nos conduz a Deus. Se nós formos olhar no dicionário, piedade é a compaixão com o sofrimento do outro, com o sofrimento alheio. E quando a gente percebe essa palavra piedade, ela tem um certo tom amargo. Por quê? Porque se existe a piedade, é porque o outro lado está em sofrimento. E como nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, há muito desse sofrimento, há muitos sofredores. E será que essa balança está equilibrada? Será que nós somos piedosos o suficiente para equilibrar essa matemática? E tem que ser a piedade no verdadeiro sentido da palavra, que é o sentimento da caridade. Pois o item 17, piedade, está no capítulo 13, e o título do capítulo 13 é: não saiba a vossa mão esquerda o que deu a mão direita. Ou seja, é fazer a caridade sem compromissos pessoais, sem vaidade, sem orgulho. É o verdadeiro sentido da palavra piedade com caridade. Dessa forma, quando nós somos piedosos, nós vamos conseguir experimentar uma sensação de prazer quando nós observamos as nossas lágrimas servirem de bálsamo para curar as feridas desses sofredores. E esses vão receber essas lágrimas com resignação e esperança. Então a piedade, ela vai ter um benefício mútuo para o piedoso e para aquele em sofrimento. E nós não podemos ficar na chamada zona de conforto. Nós não podemos ser indiferentes para com aqueles que estão em sofrimento. O Espírito Miguel até faz um comparativo, Ele fala que a nossa tranquilidade frente ao sofrimento do outro é como a tranquilidade do Mar Morto. O Mar Morto é aquele mar onde tem uma grande concentração de sal e ali não consegue nenhum organismo sobreviver. Então você observa o mar, ele está tranquilo, mas abaixo dele não tem nenhuma vida. E pelo contrário, é um mar fétido e lamaçal. Então vamos aproveitar essa encarnação para sermos caridosos, para sermos piedosos, assim como foi Jesus. Essa é a doutrina de Jesus, é a doutrina da caridade. E fora da caridade não há salvação. E se nós formos caridosos no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, onde quer que a gente for, a gente vai conseguir influenciar as pessoas a serem também caridosas. E dessa forma, elas vão influenciar outras pessoas, uma sociedade como um todo, um país, um mundo. Quando assim ser, nós estaremos em um mundo regenerado, onde paira o amor e a paz. Que Jesus nos abençoe. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, que nos traz tantos ensinamentos, e vamos rogar a espiritualidade amiga que aqui nos assiste, que possa
fazer com que a gente compreenda as informações do palestrante, que a gente possa aqui sair melhores do que entramos e possamos, assim, dessa forma, pairar e buscar um mundo de regeneração para onde nós conseguiremos todos alcançar esse objetivo. Jesus nos abençoe. Renato, que Jesus o abençoe. E agora chegou o momento da nossa palestra. Hoje nós estamos recebendo um amigo muito querido, Marco Antônio, que a gente tem uma gratidão, um carinho imenso. Marco Antônio é lá do Centro Espírita Paulo Apóstolo, e desde muito tempo ele sempre vem aqui nos abrilhantar a casa, trazer uma noite em que, quando ele sai, ele deixa a marca em nossos corações. Então, Marco Antônio, com a palavra. Prefere esse? Isso. Também. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado. Sempre uma alegria estar preciosas, como essas que nós ouvimos agora sobre a piedade, e para refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. Que Ele nos ampare, nos ilumine. Nós agradecemos ao nosso irmão, ao nosso amigo, e que a gente possa seguir nessa linha. E a gente quer falar hoje eu tive um oftalmologista, e eu quero falar sobre olhar. Quero falar sobre olhos e olhar. Tem diferença? Qual que é a diferença? Vamos pensando sobre isso. Tem uma lenda árabe que conta que um jovem se aproximou de um oásis e encontrou um sábio. E se aproximando do sábio, esse oásis estava próximo de um povoado, e ele perguntou como eram as pessoas daquele povoado. E o sábio, então, respondeu com uma pergunta: como são as pessoas de onde você veio? E ele falou assim: egoístas, maldosas, e eu estou até feliz de ter saído de lá. O sábio, então, disse: aqui também as pessoas são assim. E o jovem, então, seguiu a viagem. Passado algum tempo, um outro jovem se aproximou daquele mesmo oásis, encontrou o mesmo sábio e fez a mesma pergunta. E o sábio também respondeu: como são as pessoas de onde você veio? São maravilhosas, amigas, amparam nas nossas necessidades, e eu estou muito triste de ter saído de lá, mas foi uma necessidade. E ele falou assim: tenho a lhe informar que as pessoas aqui também são assim. Será que o mundo muda quando a gente muda o olhar? O mundo em que vivemos, o mundo como nós percebemos, depende do nosso olhar? André Luiz nos fala o seguinte, que o espírito vive no clima mental que produz. O espírito vive no clima mental que produz. Dessa forma, ele está querendo dizer o espírito desencarnado. A referência dele é o espírito desencarnado. Mas nós aqui, encarnados, o mundo em que vivemos depende do clima mental que a gente emana, em que nós vivemos. Nós somos capazes de irradiar, como o nosso amigo falou, quando eu ajo com piedade, passo a servir de referência e outras pessoas vão me olhar e vão também seguir nessa trilha, a gente cria aquele ciclo virtuoso, aquela corrente do bem. Isso muda. As nossas atitudes, o nosso olhar do mundo muda o mundo. Se vocês, acho que todo mundo se lembra ainda daquele filme Amor Além da Vida, né? Todo mundo lembra desse filme? O que a gente tem ali? Aquela família plasmando aquilo que André Luiz chama de ideoplastia. Por meio das nossas emanações mentais, a gente constrói. E eles plasmaram aquela casa que seria a moradia deles depois desta vida.
E aí depois vem aquela série de infortúnios ali que a gente não cabe aqui apreciar, né? Mas também para quem não assistiu fica o convite. Então, nós plasmamos ou nós criamos o clima mental que nós vivemos já e aquele que nós vamos viver no futuro. Agora tem um outro filme mais recente, que acredito que alguns já viram visto também, que é o Violino de Meu Pai. Violino do Meu Pai. Alguém já viu esse filme? E aí nós queremos analisar. Quem já assistiu vai me ajudar nessa condução. Ele vivia no mundo, era um violinista, que era chamado O Virtuoso. Era um violinista exímio, mas extremamente arrogante, pedante, exigente com as pessoas. E amargo. Uma pessoa amarga. Vivia nesse mundo, um mundo rancoroso, um mundo de amargura. E o que o levou até aquele mundo? O que o levou? Uma mágoa, um rancor do seu irmão. Do irmão. Não vou dar muito spoiler não, porque é muito noveiro. Mas fica aí. E aí vai acontecer um fato, uma pessoa que surge, podemos dar assim um spoilerzinho, né? Uma criança, e esse é um dos fatores das crianças estarem presentes na nossa vida para trabalhar o nosso olhar. E essa criança então vai possibilitar que ele veja aqueles fatos, vai mostrar como foram os fatos verdadeiros e muda todo o olhar. E mudando o olhar, muda completamente a sua vida. Aquela vida de rancor ele consegue fazer uma guinada e passa a viver um outro momento. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas vivem uma existência inteira no rancor, na amargura, na dor, que o Evangelho nos fala, né, das próprias causas, aqueles infortúnios que nós mesmos nos causamos, da dor e do sofrimento decorrente dessa dor, simplesmente por não possibilitar, não ter a escuta e o olhar para que aquela pessoa de que ele tem rancor e ódio possa lhe contar, às vezes, a versão verdadeira dos fatos. E ele passa toda uma existência. E depois, né, que a gente passa a existência e continua. O rancor, às vezes, até cresce, né, quando a gente se livra da carne. Então, para que a gente comece a trabalhar o nosso olhar. O olho, qual que é a função do olho? É captar a luz que vai refletir lá na nossa retina, né, aquelas imagens invertidas que vão mandar para o cérebro. E o nosso cérebro trabalha por associação. Então, o olho físico, ele capta a luz e joga para nós. E nós vamos processar essa imagem à vista de todos os nossos conhecimentos. Por que eu sei que isso aqui é uma cadeira? Porque eu já vi outras cadeiras de madeira, de ferro, e aí por associação. Conta-se que os índios norte-americanos, quando viram as naves inglesas chegando, eles olharam, mas não enxergaram. Porque eles não tinham associação, eles não tinham a referência do que aquilo podia ser. Então eles olharam aquela coisa, mas não conseguiram decifrar. Então nosso olhar, o olho é essa função física, mas o nosso olhar, ele passa por todo o conjunto de valores, de experiências, de vivências que nós trazemos. Então quando eu olho para uma situação, quando eu olho para uma pessoa, vou confessar para vocês, eu já fiz matrícula repetidas vezes na escola do não julgamento, e estou tendo reprovado, e tem que repetir a matrícula. Porque quando a gente olha uma pessoa, você já forma um conceito, e às vezes você demora um tempo para depois desfazer, e dar a oportunidade àquela pessoa de mostrar quem ela realmente é. Então nós, quando olhamos uma situação,
uma imagem, e basta a gente apresentar uma imagem, cada um de nós vai ter uma interpretação dessa imagem. A luz passando isso para o nosso conjunto de valores, de crenças, de vivências que nós trazemos desta e de outras existências. Então, este é o nosso olhar. E aí nós vamos encontrar uma passagem maravilhosa em que Jesus nos fala: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos são bons, todos os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando nós conseguimos, por meio do nosso olhar, jogar essa luz para dentro de nós, nós vamos trabalhando a nossa bondade. Aristóteles dizia que só tem um jeito de nos tornarmos bons. E aí vem o papel da piedade. Só tem um jeito de nos tornarmos bons, é fazendo bondades. Então, pela prática da bondade, é que nós vamos nos tornar melhores. Então, e nós começamos a praticar bondades quando eu olho para o mundo e vejo bondade nas pessoas. Dificilmente eu consigo praticar bondades quando eu não consigo perceber bondade nas pessoas. Talvez esse seja o primeiro passo. Dá licença, gente. À medida que eu falo, começa a esquentar. Então, o primeiro passo, a primeira bondade que nós podemos praticar é ver a bondade alheia. É começar a enxergar isso. Isso está em Mateus 6,22. E em Mateus 6,23 fala o seguinte: se seus olhos são maus, todo o teu corpo será tenebroso. E aí vamos pensar um pouquinho, o que são esses olhos bons e olhos maus? O que são olhos maus? Olhos maus são aqueles que olham para o limoeiro e o limoeiro cega. Não é isso? Por que o limoeiro cega? Talvez porque desejaria ter na casa dele um limoeiro daquele, não tem? Ou mesmo porque ele às vezes simplesmente admira. Lembra quando a gente benzia os meninos de quebranto? Quebranto e mal olhado? Não porque alguém jogou inveja no nosso filho, mas simplesmente porque às vezes admirou e joga uma energia muito forte. Às vezes o limoeiro sente essa energia, como nós também sentimos. Então nós somos sensíveis e sensíveis a esses choques energéticos. O que são olhos maus? Quando eu olho para o mundo com pessimismo. Eu tive um amigo, aí falando do limoeiro, eu lembrei da laranja. Eu tive um colega de escola que ele era aquele, a filosofia de vida dele era aquela: laranja madura, na beira da estrada, tapichada, tem mariposa. Ele era tão pessimista, gente, que quando ele não conseguia achar nada de ruim na pessoa, numa situação, ele falava: deve ter, mas eu não estou conseguindo enxergar. Estou brincando, era assim. O nome dele era Olito. Mora longe daqui, ninguém deve conhecer, eu nem sei o que é feito dele. Mas com essa referência, olha como que fica essa referência para mim. Pessoa que eu não vejo há 40 anos, mas ficou essa referência de pessimismo. E a gente tem aquela pessoa que em todas as situações ela só vê o lado ruim. E a gente tem aquela passagem narrada por Leon Tolstói, que estão todos os discípulos, né, à frente de Jesus, Jesus vem ao final, e tem um cachorro morto. E aí cada um faz um comentário depreciativo. Que coisa horrível, que espetáculo ruim, que mau cheiro. E quando chega Jesus, o que ele fala? Mas ele tinha lindos dentes. Ele tinha lindos dentes. Em todas as situações, em todas as pessoas, a gente consegue enxergar algo de bom. Porque nós somos a centelha divina da bondade. Essa é a nossa essência. Todas as pessoas têm algo de bom. Basta que a gente mude o olhar. E é um ótimo exercício a gente começar a olhar isso. Perceber nas situações, nas ocorrências da nossa vida, o que aquilo está trazendo de bom. Quais são as possibilidades? As possibilidades que aquilo oferece para nós. É interessante a gente observar. A gente olha para essa parede, o que ele destaca nessa parede? Destaca o quadro. Mas o que mais tem?
É o verde maravilhoso que eu estava contemplando. E é a parede. Então a gente olha para a nossa vida quando a gente está passando por problemas e a gente foca no problema e deixa de ver todas as possibilidades que a vida nos oferece. Trabalhar no nosso olhar. Todas as situações, todas as pessoas trazem oportunidades para nós, desde que a gente saiba explorar. Tem aquela história, vocês lembram? Já ouviram essa história? Que o sujeito estava querendo abrir mercado para calçados em outro país, e ele despachou um representante, e o representante mandou um telegrama, não teve um telegrama. Pode existir, chefe, aqui o povo não usa sapato. Aí ele era arraigado e persistente, mandou um outro representante, e o outro representante, chefe, compre máquinas, porque o povo aqui ainda não usa sapato. Ainda não usa sapato. É você ver, é o olhar de cada um. E aí a gente quer fazer um teste. Eu fiz teste oftalmológico, agora vou fazer teste de olhar. Como que está o meu olhar? E o que é o olhar bom? O olhar bom é o olhar do otimismo, é o olhar de fé. E o livro dos Espíritos nos fala acerca da felicidade. Do ponto de vista material, a posse do necessário. A gente não consegue ser feliz com fome e com frio. Do ponto de vista moral, a consciência reta. Mas tem um terceiro elemento que para mim é fundamental, a fé no futuro. Eu não consigo viver e viver bem sem fé no futuro, sem acreditar que amanhã será melhor. Que amanhã, dia 24, será melhor que hoje, dia 25 melhor ainda, e que hoje está melhor do que ontem. Essa fé no futuro me nutre, me faz caminhar, me faz andar. E aí, vamos fazer o teste? Todo mundo pronto para o teste? Como está meu olhar? Então, nós estamos saindo de uma pandemia. E como eu olhei para essa pandemia? Como eu olhei para essa pandemia? Eu fui daqueles que falou que o mundo ia acabar. Estava no final, é o fim da picada, o muro à nossa frente. Eu engrossei esse caldo? Não, né, gente? Não. Eu confesso para vocês, em muitos momentos, e aí a gente recebeu muito isso por WhatsApp, né? Aquela frase maravilhosa que foi a mensagem de Mãe Santíssima para o Chico, o intermediário, ninguém menos que mãe. Isso também passa. Isso também passa. Isso me nutriu durante toda a pandemia. Em alguns momentos que a gente hesitava, e eu trazia isso, e trago isso nas diversas situações da vida. E aí muitos acreditavam, não, mas essa vai matar todo mundo. E aí a gente tem a referência. Mas muito pior que a gripe espanhola, meus amigos, foi a peste negra, lá em 1355 anos atrás. Eu fui pesquisar sobre isso. Sabe qual é a estimativa de mortes com a peste negra? As estimativas naquela época eram muito frágeis, né? Você não tinha censos como a gente tem hoje. Talvez tivesse, mas não com os recursos que nós temos hoje. Então, que tenham morrido 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. População, 200 milhões, desculpa. População atual do Brasil, né? 200 milhões de pessoas. Um Brasil. Naquele tempo em que a população do mundo era muito menor. E o mundo não acabou ali. Então, nosso amigo Elahá nos fala o seguinte: sempre quando nós nos defrontamos com algo desafiador em nossa vida e na nossa vida coletiva, a gente começa a achar que é o fim do mundo, que é o muro que está na nossa frente, que é o obstáculo. E aí, trabalhando esse olhar, como que eu vejo a pedra no meu caminho? Lembrando aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no caminho. Como que eu olho para a pedra, gente? Pedra sempre vai me trazer a ideia de obstáculo, não é isso? Mas alguém já atravessou um córrego sem pinguela? Não, é uma experiência boa, atravessar um córrego sem pinguela. Você vai procurando o quê? Umas pedrinhas para pisar e não molhar o pé, né? De preferência que seja assim,
mais ásperas, né? Menos escorregadias. Então, era um obstáculo, ela vira o quê? Ponte para as nossas vidas. E quando chove também, a gente precisa subir assim, uma ladeira muito inclinada, escorregadia. O que a gente procura? Uma pedra para a gente pisar. Também de preferência áspera. E aí a pedra que antes era obstáculo vira o quê? Degrau para as nossas vidas. Degrau. Se não fossem os desafios da nossa vida, gente, como que a gente evoluiria? Todos os desafios são experiências necessárias para a nossa evolução. Senão a gente estagnava. Nosso amigo falou zona de conforto. Senão a gente para na zona de conforto. Então, Papai do céu manda os desafios para a nossa vida para a gente crescer. O que é adolecer? Adolecer é crescer com dor. E a gente cresce com dor, mas não necessariamente sofrimento. Carlos Drummond de novo. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não necessariamente dor me traz sofrimento. Porque, como nos lembra Leon Denis, todo ser vivo sente dor. Todo ser vivo sente dor, então faz parte do nosso processo de crescimento. Mas como que eu olho para isso? Se eu olho com sofrimento, eu sofro. Se eu olho como oportunidade, eu cresço. Senão eu fico só no sofrimento e perco a oportunidade de crescimento. Então é isso. E aí pronto, acabou a pandemia, e quando a gente estava partindo para o abraço, veio o quê? Veio a guerra. E como que eu olho para a guerra? Com o meu olhar de julgamento? Diferenciando A e B, tomando partido? Aí eu trago a guerra para dentro de mim. Eu trago a guerra para dentro de mim. Será que a gente tem alguma coisa a ver com essa guerra de lá? Temos ou não? Lembrando novamente André Luiz, que todas as nossas emanações mentais vão para a psicosfera terrena. Então, da mesma forma que tem uma atmosfera, existe uma psicosfera nutrida, mantida pelas nossas emanações mentais. E quando a gente vê raios, né? E o Brasil é pródigo em raios, a gente faz uma limpeza aí da atmosfera, do mundo, não é isso? Todo raio é queima de miasmas, como também nos fala André Luiz. E a psicosfera, como que você limpa a psicosfera? De vez em quando ainda desencadeia, Deus Espírito também nos fala isso. A lei de destruição, de vez em quando ainda desencadeia conflitos, que são explosões a partir das nossas emanações mentais conflituosas. Então, o Evangelho, falando da cólera, quando eu me encolerizo em casa, quando eu dou aquele berro, aquele descontrole e a lição fala, né? Se fosses capaz de te ver nesses momentos de cólera. Agora é perigoso a gente ver, né? Se alguém estiver filmando em casa. Até a propósito, numa casa espírita, fizeram uma pesquisa na evangelização. Qual o modelo de pai que as crianças queriam em casa? Muitos responderam, sabe o quê? Aquele que eu vejo no centro. Aquele que eu vejo no centro. Eu queria ter em casa aquele pai que eu vejo no centro. Então, quando eu me encolerizo em casa, gente, no trabalho, com qualquer pessoa, eu estou nutrindo esses conflitos do mundo que explodem, então eu tenho alguma coisa a ver com isso. Mas se eu trago esse conflito para dentro de mim, eu estou realimentando, eu estou retroalimentando esse ciclo. E aí eu pergunto, como que era o olhar de Jesus? Esse olhar compassivo, também o nosso irmão falou. E Jesus conviveu com guerras, com conflitos? Conviveu, gente? 6 a 8 quilômetros de Nazaré, nunca fui lá, espero ir um dia. 6 a 8 quilômetros de Nazaré tem uma cidade que chama Séforis. Hoje ela é menor que Nazaré, na época ela era muito maior. No ano 4 a.C., que por sinal é o ano que alguns historiadores atribuem ao nascimento do Cristo, nesse ano 4 teve um conflito, teve um levante
dos judeus contra o jugo romano, armado, como aquilo que também o Evangelho nos fala lá na introdução, que eram os grupos dos zelotas. Zelotas era um partido, um grupo, chamamos hoje de grupo terrorista, que usava a luta armada, na luta contra os judeus, contra os romanos e contra os judeus servis a Roma. E teve uma revolta nesse ano 4, lá em Séforis, e Herodes chama um general que chamava Varro, e literalmente esse Varro varre a cidade e mata idosos, homens, adultos, mulheres, crianças. É uma carnificina que ele faz. E depois ele chama um outro general que chamava Gaio para terminar o serviço e queima a cidade. Isso no ano 4 a.C. Pela proximidade, é possível que tivesse ali familiares de Maria, de José, de Jesus. E Jesus então vive este clima de revolta contra os judeus, contra os romanos. E quando os judeus então se apresentam a moeda, ele ter vindo pagar o tributo a Roma, o que ele fala? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César, fazendo a separação. E como que ele manda a gente tratar o inimigo? Se bate numa face, oferecer a outra. E amai os vossos inimigos. Vamos contextualizar isso, gente? O que era falar para um judeu, naquela época, amar um romano? Vamos pensar a intensidade disso. Então, tem sentido a gente ficar tomando partido para odiar russo ou odiar ucraniano? Tem sentido a gente tomar partido dessas coisas? E aí a gente olha para Jesus, e com que esse olhar compassivo de Jesus? Porque Jesus não olha para o que a gente é, Ele olha para o que a gente será, para a nossa potência, para a nossa potencialidade, aquilo que nós temos dificuldade de olhar em nós, Ele olha. Como Ele olhou Saulo, o doutor da lei, Ele não viu Saulo, Ele viu Paulo, o vaso que ele necessitava para a divulgação do Evangelho. Ele olhou Maria de Magdala, não teve nenhum ímpeto, como os outros homens tinham. E viu aquela mulher que seria aquela que cuidaria dos leprosos. Ele olha para nós e vê toda a potência que nós temos. E a gente tem dificuldade de olhar para isso em nós. E a gente fica assim, eu sou imperfeito. Não, eu não sou imperfeito. Imperfeito é peça que saiu de fábrica com defeito. Nós somos perfectíveis, estamos no processo. É trabalhar isso. E aí, na sequência, ele vem, isso está em Mateus 7, porque a gente começa a trabalhar esse julgamento no outro. Por que a gente trabalha tanto julgamento no outro? E ele vem e nos fala, como que queres tirar o cisco no olho do outro se não consegues ver a trava que está no teu olho? Como que a gente com um cavaco de madeira no olho vai tirar o cisquinho do olho? E por que isso? Por que a gente consegue, por que a gente tem essa facilidade de julgar, de ver, de tentar sempre classificar o nosso próximo? De onde vem, de onde provém isso? É porque eu não consigo olhar para mim ainda com compaixão. Eu não consigo olhar para mim com compaixão. E como eu não consigo olhar para mim com compaixão, eu não posso jogar luz. Esses olhos bons que jogam luz para dentro de mim, eu não consigo jogar luz nos recônditos da minha alma. Aonde eu preciso trabalhar ainda nesse processo de aperfeiçoamento, de autoiluminação. O que é a nossa evolução espiritual? É a busca da autoiluminação. Aquilo que o irmão Jacó nos fala no livro Voltei, aquilo que ele pensou que já tivesse por toda a ficha de trabalho na última encarnação, mas quando ele desencarna ali naquela comitiva, vai uma mulher e ele percebe a luz que emana dela, e aí então com uma pontinha de inveja e curiosidade ele busca o mentor,
Tipo, nós meninos, quem é essa aí, né? E aí ele disse, uma professora que dedicou a sua encarnação a educar e cuidar das pessoas. Aí ele põe um propósito ali, de buscar essa luz própria. Então, o nosso processo a nossa jornada é de adquirir essa luz própria, nós precisamos jogar essa luz dentro de nós, para que essa luz nasça lá da nossa essência e expanda. E aí eu deixo de julgar o outro, porque eu julgo do outro que eu não consigo olhar para mim, eu preciso ver aquilo que eu preciso trabalhar, e como que eu vejo isso? No outro. E isso me causa revolta, me causa um sentimento adverso, e causa também se eu ver em mim. Aí eu preciso negar isso. Não é assim? Então, mas está no processo, a gente vê isso com naturalidade. E aí a gente começar a tirar as escamas dos nossos olhos, como Ananias tirou as escamas dos olhos de Saulo. Olha aqui, como que Saulo nos mostra isso, essa mudança do olhar. Era preciso uma cegueira temporária para que morresse aquele olhar de Saulo e nascesse um novo olhar de Paulo, que foi capaz de olhar para si, de ir para o deserto e trabalhar 3 anos olhando para si, convivendo com um casal em que o pai dela havia assassinado, uma ordem que ele não havia dado, mas que um assassinato que havia sido praticado em nome dele. E ele foi conviver 3 anos nessa situação, mas trabalhando o olhar. E aí então, em Mateus 8, a gente vai ver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí eu pergunto, nós temos? Nós já temos olhos de ver? Quem tiver curiosidade, procura depois do Google, basta digitar 2 palavrinhas, seres invisíveis. Seres invisíveis. Vai trazer uma matéria de um professor de psicologia da USP. E ele estava fazendo, eu não me lembro bem se era a tese de doutorado ou de mestrado. E o que ele fez? Ele simplesmente se vestiu de gari no prédio do departamento de psicologia da USP, onde todos os seus colegas de trabalho frequentam todos os dias. Ele não tirou barba, ou deixou barba, ou mudou o cabelo, não mudou nada, simplesmente se vestiu de gari. E ficou ali um longo tempo, não me recordo quanto tempo, mas um longo tempo, desenvolvendo ali o trabalho de investigação da sua pesquisa. Nenhum dos seus colegas de trabalho foi capaz de identificá-lo, porque nunca olharam para ele. Nunca olharam. Se trombava com ele assim, era igual trombar um poste, desviava sem pedir desculpa, sem pedir perdão. É um convite para um ato de caridade tão simples. A pessoa que a gente viu varrer a rua, a gente dirigir a ela e dar um bom dia. Vocês ficarão surpresos. Primeiramente, eles não vão saber que você está dando um bom dia para eles. Eles vão custar acreditar que você está dando um bom dia para eles. Porque são seres invisíveis para nós. A gente lembra, hoje, quem nos atendeu na padaria de manhã, como era o olhar dessa pessoa? Como era o rosto, a expressão? Ou no sacolão, ou no açougue, ou no supermercado. Nós olhamos para essas pessoas, nós conseguimos ver, identificar o olhar. Tem um texto do Otto Lara Rezende, convido quem quiser pesquisar, só colocar, Ver Vendo. E ele conta a história de uma pessoa, de um senhor, um executivo que trabalhava num prédio comercial, e todos os dias passava pela recepção do prédio, e ali estava postado o recepcionista. Ele dava bom dia ao chegar, ou boa tarde, ou boa noite, à saída. Ele entregava correspondências. Até que um dia ele chegou e percebeu que aquele homem não estava ali. Aí ele tentou lembrar como era o homem, ele não lembrou como era o homem. Aí ele foi se informar que ele tinha morrido. Foi preciso que o recepcionista morresse para que fosse ser percebido por ele.
porque ele nunca tinha percebido, com anos de convivência. Olha como é tão fácil essa sensação. E esse fervendo que o nosso irmão trouxe para nós, esse sentimento de piedade. Nós vamos ver o seguinte: tinha um homem caído no caminho, na descida de Jerusalém para Jericó, e ali passou um sacerdote que vivia dentro do templo. E nos diz o texto que o sacerdote, vendo o homem caído, passou do outro lado. Que também vive dentro do templo, que é o que cuida todo o cerimonial dos templos e das celebrações judaicas. E o levita também, vendo o homem caído, passou ao largo. Até que veio um samaritano, aquele que era menos considerado pelos judeus. E vendo o homem, se aproximou dele. E vendo ele. Os três viram, gente. Os três viram. Viram. Mas enxergaram? Não, só um enxergou. Eu sou assim, um admirador da cultura mineira. Assim. E eu acho que a gente tem umas mineirices que ensinam tanto para a gente. Vocês lembram dessa expressão? A gente não usa mais hoje. Quem está olhando a criança? Vocês lembram disso? Fulano agora está trabalhando de olhar a criança. Ou a avó que está olhando as crianças, ou está olhando o adulto. Essa expressão toda a gente conhece, né? Eu acho que é uma expressão bem mineira, né? O que é olhar? O que significa esse olhar? A pessoa para e fica olhando a criança ali assim. Cuidar. Que palavra bonita. Cuidar. Olha o que é o olhar, gente. O olhar é cuidar. Quando eu olho para mim, primeiramente, eu estou cuidando, eu estou aprendendo a cuidar de mim. Com compaixão, com piedade, mas não é a piedade confundida com dó. Porque quando eu tenho dó de uma pessoa, eu não consigo olhar para ela. Vocês já notaram a dificuldade que a gente tem de olhar para quem a gente tem dó? Você vê a pessoa ali no sinaleiro pedindo, no semáforo, você tem uma dó e você não olha para ela. A gente não olha, porque a gente está com dó. Aí eu tenho um filho que ele é curioso, e aí ele fez amizade com dois rapazes que veio ele embala. Ele agora sabe da vida dos caras tudo. Ele para lá, abre o vidro, ele não, às vezes ele compra, tem dia que ele compra, tem dia que ele não compra, mas ele conversa com os caras. E fez amizade, já sabe, ele fala bem claro, eu não sei se a vida dele é isso, pai, mas o que eu sei da vida dele é o que eles me contam. Olha que coisa simples da gente fazer. E começa a olhar. E aí eu cuido de mim, quando eu aprendo a olhar para mim, eu cuido de mim. Quando eu aprendo a olhar para até que a gente vai aprender a olhar para outros e cuidar dos outros. E a gente vai poder olhar para o universo e olhar para a Terra primeiro e cuidar da Terra. Um dia a gente olhar para o universo e cuidar do universo, aí nós chegamos àquilo que o livro dos Espíritos fala. Seremos co-criadores de Deus. Para sermos co-criadores um dia, a gente precisa começar a trabalhar o olhar hoje. Hoje. Olhar para todas as pessoas, olhar para mim. E, se possível, cuidar dessas pessoas, cuidar de mim. E aí, na sequência, vem Mateus 18, e nos fala o seguinte: se seus olhos são motivo de escândalo, se seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Como que a gente entende isso? Arrancar o olho, se meu olho é mau, eu vou arrancar, vai resolver? Não. O problema não está no olho, o problema está no olhar. Então, se meu olho é mau, eu tenho que trabalhar esse olho. E a gente tem essa tendência ainda, daquilo que nos desagrada, a gente tende a tirar da nossa vida e tirar do universo, e não é isso. Paulo fala do homem velho, do homem novo. Não existiria Paulo se não existisse Saulo. Não existiria. Não existiria um homem com tamanha garra, com tamanha determinação, se não fosse aquele passado delituoso.
Que ele falava, ontem eu persegui o Cristo, hoje eu sirvo o Cristo. Não existiria Pedro se não existisse Simão que o negou. Então que a gente olhe, que a gente aceite qualquer que seja o nosso delito para a gente poder seguir. E que esse delito, que muitas vezes contraria a nossa consciência, que sirva de nutrição para a nossa caminhada. E não é desse jeito que a gente pensa. Aí, pronto, eu fico pensando, se fosse isso, quando fala também, e alguns países ainda praticam, né? Se o sujeito rouba, corta a mão. Resolve. Se o sujeito gosta de matar, você corta o dedo, vai adiantar. Não é dessa forma que a gente trabalha. Então, é mudando o nosso olhar, mudando a nossa atitude para servir de referência para outras pessoas. Então, são todas essas visões que a gente precisa ter, essa visão do mundo, e que aí a gente vai em Rubem Alves, né? Quando ele nos fala, e nós estamos falando dessa fé no futuro, dessa esperança que a gente precisa se nutrir. E aí ele nos fala da diferença entre otimismo e esperança. O que é o otimismo? É quando está tudo verde fora, você traz esse verde para dentro de você. E o que é a esperança? É quando, estando tudo seco em volta, continua, aí é bonito, continua a borbulhar as fontes do meu coração. Eu não preciso dessa nutrição externa para manter essa fé no futuro, essa minha determinação. Imagina se Paulo, gente, se Paulo dependesse da plateia para fazer tudo que ele precisou fazer. Quantas vezes saiu fugido, quantas vezes precisou sair da sinagoga assim, escoltado por amigos para que não fosse linchado. Foram quantas vezes? E qual a que mais doeu em Paulo? Nenhuma dessa doeu. Qual que doeu? Em Atenas, quando ele falou e as pessoas ignoraram. Isso é o que tocou. Né? Tudo o resto ele suportava. A indiferença é quebrada. Então, que a gente trabalhe esse nosso olhar. E aí a gente... Agora, para mim, a passagem bíblica mais bela que fala de olhar é aquela que Jesus chega em Jericó e há um homem sentado e esse homem começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E aí começou a incomodar aqueles gritos e os discípulos tentando afastá-lo ali para ele não incomodar Jesus e as pessoas mais próximas. E quanto mais tentavam afastar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Até que Jesus ouve e ordena aos discípulos: traga-me o homem. O mestre o chama. E sendo apresentado a Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Porque ele era cego. E aí eu fico pensando, será que nós precisamos ficar sem vista para ter um olho bom? O que está nos faltando? Está nos faltando essa vista. Então, se nós tivermos esse momento íntimo, e é interessante também pensar nisso, esse momento íntimo com Jesus, como que é esse momento íntimo? Quando ele nos fala: quando fordes orar, entra para o vosso quarto, estando com Deus em segredo. Será que Jesus estava falando de quarto físico, gente? Quantas casas na Palestina tinham quartos? As casas eram um ambiente só, as pessoas se alimentavam, dormiam. Não tinha quarto, quanto menos porta. Entra no seu quarto e fecha a porta. Para fora, e que eu começo a olhar para mim. E nesse quarto íntimo, Jesus nos perguntar: que queres que eu te faça? Aí nós estamos convidando que eu tenha vista. Que eu tenha vista, que eu tenha visão de olhar para mim com aceitação. Que eu tenha vista de olhar para as pessoas também com aceitação, com boa vontade, com entendimento.
das atitudes, que eu tenha vista de olhar para o mundo, como ele está hoje, como ele estivesse, se viermos outras crises dessas, que eu tenha vista de olhar com alegria, com otimismo e com fé no futuro. Que a gente possa então trabalhar este nosso olhar, que começa a fazer a mudança de nossas vidas. E que eu possa trabalhar este olhar, olhando para o horizonte todos os dias de manhã, ou de tarde, nessas tardes lindas que nós estamos tendo nos poentes, essas tardes alaranjadas, e que o meu olhar já seja capaz de perceber esse mundo de regeneração, de que o nosso amigo falou, essa nova era. Que meu olhar antecipe essa nova era dentro de mim, e que eu já comece a viver nessa nova era para aqueles que estão próximos de mim. Vamos nessa? Que Jesus nos ampare.